ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Na palavra de Deus não existe exagero, não existe força de expressão. Se está escrito que o Pai, Ele entregou todas as coisas nas mãos do Filho, é porque Ele entregou todas as coisas nas mãos do Filho, nas mãos do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele recebeu todas as coisas das mãos do seu Pai. Aí diz: aquele que crê no Filho tem o quê? Tem a vida eterna. Mas por que no Filho? Por que aquele que crê no Filho? Porque foi o Filho que levou na cruz os nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Então, o Filho se fez maldição por nós, para que nós tenhamos vida e vida abundante. Mas vida abundante não é uma vida próspera nesse mundo, porque uma vida próspera nesse mundo, ela pode ser de algumas décadas e poucas, mas a vida abundante que Ele veio nos trazer é a vida eterna. Então, só aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O fato de nós crermos no Filho, o fato de nós termos fé apenas no Senhor Jesus Cristo, não é um fanatismo, não é um radicalismo. Tem pessoas que pensam assim: crer apenas no Senhor Jesus, isso é radicalismo. Crer apenas no Senhor Jesus, isso é fanatismo. Não, muito pelo contrário, isso é inteligência. Isso é inteligência. Se tudo que eu quero, se tudo que eu preciso, se tudo que eu necessito, o Pai entregou tudo nas mãos do Filho, então a minha inteligência, a minha cabeça, o meu intelecto me faz compreender que se eu espero receber algo de alguém que não seja o Filho, eu estarei perdendo tempo, desperdiçando o meu tempo, porque tudo que eu possa desejar, e principalmente o mais importante, que é a vida eterna, o Pai entregou nas mãos do Filho. Existe nessa vida algo mais importante do que o que devemos buscar, que é a vida eterna? Pense, por favor. O que deve ser a nossa prioridade? Qual deve ser o nosso foco? Qual deve ser o nosso objetivo? Qual deve ser a razão de viver, a nossa razão de viver? O que deve ocupar a nossa mente, os nossos pensamentos, todos os dias, pela manhã, à tarde e à noite? A vida eterna, a eternidade da alma. Porque alguns mais cedo, outros mais tarde,
mas vai chegar um dia que todos nós vamos partir. Vai chegar um dia que tudo vai acabar, tudo vai terminar, tudo vai desaparecer, a terra vai pegar fogo, não ficará pedra sobre pedra, mas a nossa alma, ela é eterna. A alma, ela não morre. Então, o que deve ocupar a nossa mente, os nossos pensamentos, o que nós devemos manter o foco, termos como objetivo, é a vida eterna, a eternidade da nossa alma com Deus. E isso que é o maior, isso que é o mais importante, o Pai entregou nas mãos de quem? De Paulo, de Pedro, de João, de Joana, de Maria, de Beatriz, de Juliana. O Pai entregou nas mãos de quem? De uma religião, de uma tradição, de um costume religioso. O Pai entregou nas mãos do Senhor Jesus. Eu poderia agora perguntar para cada pessoa que aqui se encontra o seguinte: o que o Senhor quer? O que a senhora necessita? Você, jovem, qual o seu desejo? Independente da resposta, com certeza, diversas respostas, com certeza, necessidades diferentes, prioridades diferentes, mas com algo em comum: tudo o que possamos pensar ou imaginar, o Pai entregou nas mãos do Senhor Jesus. Ele tem tudo nas suas mãos. Ele tem o mais importante, que é a salvação da nossa alma. E se tem o mais importante, tem também as demais coisas que, ainda que sejam importantes, não são tão importantes como a salvação da nossa alma. Então ele continua dizendo: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Como que eu posso provar? Como que eu posso provar que eu creio no Filho? Como que eu posso provar que, por causa de uma fé inteligente, não fanatismo, não radicalismo, nada disso, não por questão de orgulho, vaidade, prepotência ou arrogância, não, mas por causa da minha inteligência, como que eu posso provar que eu creio no Filho, que eu creio no Senhor Jesus? Apenas falando que eu creio não é o suficiente. Apenas frequentando a igreja não é o suficiente. Mas eu provo que eu creio no Filho quando eu creio na palavra do Filho, na palavra de Deus. E crer no Filho, crer na palavra, é pegarmos a nossa fé de maneira exclusiva e colocarmos no Senhor Jesus. Tem uma tesoura aí? Pega aí, por favor, uma tesoura. Pastor Alexandre está aí? O pastor Alexandre, ele representa Deus. Deus é a palavra é Deus. Como que eu posso provar que eu creio em alguém que eu não vejo? Deus é Espírito. Como que eu posso provar que eu creio em alguém que eu não toco? Deus é Espírito. Então eu provo pegando a minha fé. Digamos que essa toalha é a minha fé.
essa toalha aqui. Se a minha fé é grande ou pequena, isso não importa. Se a minha fé é expressiva ou não, isso não importa. Ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Então eu provo que eu creio no Filho quando eu pego a minha fé e eu entrego nas mãos do Filho. E eu entrego a minha fé nas mãos do Filho como? Crendo na palavra dele, obedecendo a palavra dele. Mas uma vez que eu entreguei a minha fé, coloquei a minha fé no Senhor Jesus, de maneira exclusiva, então ainda que eu quisesse crer em A, B, C, D ou Z, crer nas religiões, nos costumes religiosos, nas tradições religiosas, nos caminhos que esse mundo apresenta, que as religiões apresentam, ainda que eu quisesse, isso já não seria mais possível, porque eu peguei a minha fé na sua totalidade e eu entreguei para o Senhor Jesus. A não ser que na hora de entregar a minha fé, eu tenha feito isso aqui, ó. Aqui, Senhor Jesus, aqui está a minha fé. Aqui tem 99,9% da minha fé, e eu coloco nas mãos do Senhor. Mas eu guardei um pouquinho de fé, e esse pouquinho de fé, esse pedacinho de fé, ainda que eu tenha a maior parte da minha fé nas mãos do Senhor Jesus, esse pouquinho de fé eu tenho em tudo aquilo que o mundo apresenta. E o que o mundo apresenta é o que o diabo apresenta. Então eu coloco a minha fé, esse pedacinho, no pau, na pedra, no gesso, no papel, no metal, nos signos, horóscopo, na sorte. Eu creio na leitura da mão, eu creio nos costumes e tradições religiosas, nos amuletos que supostamente são para trazer sorte. Eu creio nos costumes religiosos que passam de pai para filho, de mãe para filha. Ou seja, uma parte da minha fé, e pode ser até a maior, se encontra com o Senhor Jesus, mas não toda. E com o Senhor Jesus é assim, ou nós temos toda a fé nele, ou nós não temos a nossa fé nele. É assim, ó, é tudo ou é ou não é. Obrigado, pastor Alexandre. Então, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então eu faço uma pergunta para o Senhor, eu faço uma pergunta para a senhora: a sua fé, ela se encontra de maneira exclusiva no Senhor Jesus? Exclusiva. É igual o casamento não aos moldes do mundo, não de acordo com a moda do mundo, não, mas o casamento aos moldes de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Como é que é o casamento? O marido é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um só homem, ou seja, o marido, ele tem a exclusividade da mulher, a mulher, ela tem a exclusividade
do marido. Sabe o que é exclusividade? Ser único. Ser único. E é isso que o Senhor Jesus espera. E eu não digo apenas de cada um de nós, eu digo do mundo. Porque Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não é questão de fanatismo, não é radicalismo, mas é uma questão de inteligência. Ele espera que nós venhamos ter a nossa fé, se grande ou pequena, não importa, se expressiva ou não, não importa, mas apenas nele e em mais ninguém. Então essa pessoa, conforme está escrito, ela que crê no Filho, porque crê na palavra, tem a sua fé na palavra de Deus, então essa pessoa tem a vida eterna. Aquele que deu a vida por nós, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele disse que iria preparar lugar para nós, e iria voltar para nos levar. Sabe lá o que é isso? Sabe lá o que é o Filho de Deus preparar lugar para nós e empenhar a sua palavra, garantindo que iria voltar para nos levar a esse lugar já preparado? Eu me lembrei ontem, quando eu e a Lucelaine estávamos para nos casar, preparamos o nosso apartamento, de acordo com a realidade na época, preparamos o melhor. Depois, com o passar do tempo, veio o nascimento do nosso primeiro filho, e de acordo com a nossa realidade, preparamos o lugar para ele, preparamos o quarto para ele, de acordo com a nossa realidade, preparamos o melhor para ele. Depois o nascimento da minha filha, da nossa filha, linda por sinal, é a minha cara. Depois o nascimento da nossa filha, também de acordo com a nossa realidade, preparamos o melhor para ela. Imagine o que já existe preparado para nós. Imagine, está escrito que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam o Senhor Jesus. Tem gente que quer ter um lugar preparado num bairro nobre de Belém do Pará, nenhum problema quanto a isso. Tem gente que quer ter um lugar de destaque na empresa, no trabalho, nenhum problema contra isso. Mas existe um lugar que é o lugar dos lugares, é o lugar da nossa eternidade, é os céus, que aquele que recebeu todas as coisas do Pai nas suas mãos, aquele que deu a vida por nós, aquele que ressuscitou, levou os nossos pecados, ressuscitou e disse que disse que iria preparar lugar, iria voltar para nos levar, para que aonde Ele está estejamos também. Aquele que disse já espera a cada um de nós com esse lugar, nesse lugar. Mas é necessário que estejamos crendo nele. É necessário que a nossa fé esteja nele, exclusivamente nele. Então é por isso que está escrito: aquele que crê no Filho tem a vida eterna.
Crê no Filho por quê? Porque o Pai entregou todas as coisas nas suas mãos. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então a sua fé é uma fé dividida. A sua fé é uma fé que, ainda que seja a maior parte, ela se encontra no Senhor Jesus, mas uma parte menor se encontra em outros caminhos, se encontra em outras pessoas, se encontra em deuses que deuses não são, deuses de pau, de pedra, de gesso, de metal, ídolos, espíritos. A sua fé se encontra em quem?